Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Flávio e hoje eu estou aqui no primeiro vídeo do nosso canal. Nosso canal não, novo canal. Ah, um espaço onde nós vamos reunir professores para falar a respeito de assuntos tanto da educação quanto da vida cotidiana. Então fiquem conosco, nós vamos receber hoje duas grandes parceiras minhas, a Rosane Firmino, que já está online. Tudo bom, Rosane? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Flávio. Rosane, conta um pouco da tua trajetória, já que a Camila, né, que é a nossa outra convidada, ainda não entrou. Bom, eu sou professora, a minha formação é na área de letras. Eu atuo mais com a língua inglesa, mas sou apaixonada pela literatura, né, pelo mundo das letras, dos livros, e atuo na rede estadual, sempre. Gosto muito de trabalhar com projetos também nessa área, e é isso. Tudo bem. Também chegou aqui agora a Camila, né? Que é a nossa outra participante. Tudo bom, Camila? Tudo bem com vocês? Conta então um pouquinho, te apresenta aí pra gente. Bom, para quem não me conhece, sou Camila Grimes, tenho 34 anos, sou professora efetiva na rede estadual de Santa Catarina, em Ciências e Biologia. No momento estou fora da sala de aula, como assessora de direção, mas ensinar é minha paixão, e estudar também. Por isso que eu sou formada em Ciências Biológicas, Geografia e Pedagogia, tenho especialização, mestrado e agora doutoranda em Educação. Então, e Rosane, explica para quem está assistindo a gente, né? Que é a primeira vez que eu acho que a gente fala em público. Mas não é a primeira vez. A nossa primeira vez foi lá em Curitiba, né? Então conta, Rosane, como é que a gente veio parar aí três professores tão diferentes, né? De histórias muito diferentes. Como é que a gente veio parar junto na mesma turma? Bom, eu acredito que o ponto principal da nossa união é a paixão pela educação, né? E descobrir o porquê que as coisas dão certo, porquê que as coisas não dão certo. Eu acho que isso que fez nós nos unirmos, essa questão de tentar encontrar respostas e soluções, né? E aí nasceu a paixão pela pesquisa, né? Incentivada pela Camila, que eu acho que despertou isso dentro de nós e nos despertou para esse universo, né? Da investigação, das soluções, das hipóteses, e tudo isso acho que ajudou a criar esse grupo. Não é verdade. Para quem não sabe, a gente brinca, né? Que a gente tem um grupo de pesquisa que na verdade não existe, né? Não é registrado nada, mas a Existe gente, sim, na enfim, mas prática não existe. oficialmente não existe, né? Mas a gente gosta muito, então, né, de discutir as nossas práticas, né, e de observar como as escolas funcionam. É isso, Camila? Sim, é super importante que o professor ele seja, né, pesquisador e reflexivo. Porque, sendo pesquisador e reflexivo, ele vai refletir sobre a sua própria prática docente. Né? Fazendo pesquisa na educação, ele pode ter subsídios para aprimorar a sua prática. Então, eu acho fundamental que ele seja pesquisador. Por isso que eu incentivei tanto que vocês se tornassem pesquisadores, né? Porque eu vejo que o amor que vocês têm pela educação pode ser refletido na pesquisa também, e dessa forma vocês podem fazer diferença no dia a dia da educação básica. Não, que legal. Nós temos outras coisas em comum também, que ao longo dos vídeos as pessoas com certeza vão perceber. Mas é que eu acho que além do fato da gente ser professor e dividir essas experiências juntos, é o fato da gente gostar de livros, né? Das histórias que os livros trazem. E por isso essa primeira transmissão ela vem falar da leitura e de como a gente se encontra, né, no meio da literatura. Quando é que vocês começaram a gostar de ler? Vocês têm essa recordação assim firme? Rosane, pode começar. Bom, eu tenho, né? Eu me descobri leitora muito cedo. Acredito que isso se deve ao incentivo da minha primeira professora alfabetizadora, que sempre incentivou muito a leitura.
E ali eu já comecei a devorar os clássicos infantis, e conforme eu fui avançando de séries, eu encontrei outros professores que foram grandes incentivadores, e então eu me encontrei realmente como leitora nos clássicos da literatura brasileira. Foi um ponto que realmente ali eu vi, é isso que eu quero ler, eu quero descobrir mais e mais livros. Foi na literatura brasileira, nos clássicos. Então, para mim, se eu pudesse definir um espaço e um tempo em que eu me tornei leitora, eu diria que foi numa passagem de 8ª série para a primeira série do ensino médio, nessa transição ali, que eu ingressei nos clássicos da literatura. Nossa, é interessante porque, né, pelo que a gente já discutiu aí nas nossas grandes pesquisas, é justamente nessa mudança do fundamental para o ensino médio, né, Camila? Que ocorre aí uma ruptura, uma diminuição, enfim, né, uma quebra do gosto pela leitura, né? Sim. E tu, Camila, como é que tu te achou leitora? Te achou leitora? Sim, isso aconteceu comigo no médio, tá? No ensino fundamental, anos iniciais, eu tinha aquela paixão pela leitura, muito incentivada pelas professoras. Eu me recordo muito do ir na biblioteca, escolher o livro, né? Ter o momento de leitura. Isso é muito nítido na minha memória. No ensino fundamental, já não tanto. Eu não tive professores que realizassem esse papel, assim, de indicar um livro, de conversar sobre o livro. Era uma coisa assim, de ir na biblioteca, pegar um livro, fazer um resumo, contar sua história, era mais ou menos assim. Não tinha, assim, o papel muito forte do professor. Mas no ensino fundamental, mais para o final, e no início do médio, eu descobri o Machado de Assis, e não eram as obras originais, era uma coleção de resumos das obras, e eu li todos, eu amava. Então, ali eu descobri que eu gostava de romance. Mas também gostei muito do Senhora, do José de Alencar, me marcou. Mas, enfim, não foi incentivado. Ninguém me disse, tu gosta de romance. Eu sei que eu gostava daquele autor, mas eu não sabia por quê. E não foi trocada uma ideia comigo sobre isso. E eu fui lendo menos no ensino médio. Aí, na faculdade, é que eu me descobri leitora. Porque eu tinha uma biblioteca enorme à minha disposição, e daí eu comecei a buscar os livros de interesse. Eu comecei a morar dentro da biblioteca. Eu ia, pesquisava, e em casa pesquisava para procurar aquele livro, depois eu sentava lá, lia e buscava outro. E aquilo assim me marcou muito. E como eu ia para Blumenau toda semana e voltava, eu lia muito no ônibus. E essa leitura do ônibus era a minha leitura de interesse. Eu ia lendo e vinha lendo. E ali eu acho que foi esse o ponto que eu me tornei leitora. Porque daí eu comecei a descobrir novamente os romances, entendi o que eu gostava de ler. E daí tanto leitura, né, teórica, faculdade, né, quanto as leituras dos romances quando eu tinha já 18, 19 anos. Foi aí que eu me tornei realmente leitora. Nossa, que diferença, né? Porque a Camila, a vida escolar dela, né, foi sempre contínua, diferente da Rosane, é isso? A Rosane teve uma pequena parada, foi mais ou menos isso, né, Rosane? Na verdade, não, eu não parei, mas eu, no ramo da educação, vamos dizer que eu demorei a ingressar, né, numa licenciatura, mas antes disso eu continuei direto do ensino médio para a universidade, mas em outro curso que não da área da educação, depois que eu fiz essa transição. Assim, a minha história com a leitura, ela é muito assim da cobrança que a gente chamava de cobrança de leitura, né? É a verificação de leitura, e que agora a gente chama de práticas de leitura, né? Graças aos nossos estudos juntos. E a minha história com a leitura sempre teve muito ligada nisso, né? Em alguém vindo e meio que cobrando que tinha que ler o livro. Um livro que eu tenho assim muito forte, a lembrança, é o Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, que é da coleção Vagalume. Que eu achava esse nome tão
tão bestão assim. E eu li porque a dona Albertina, minha professora na época de português, lá na quinta série, extinta, ela fez eu ler. Porque não, enfim, meio que não tinha outra opção. E eu me apaixonei pelo livro. Tanto é que o respeito que eu tenho pela coleção Vagalume, eu acho que tem muito a ver com a leitura desse título. Do Zezinho, Dono da Porquinha Preta, que foi uma grande aventura, e que, olhando para o título do livro, dava de dizer que não valia nada. Né? Mas é verdade, Rosiane. Mas por isso que a gente não deve julgar o livro pela capa, né? Pelo título, né? É verdade. É verdade. Dos livros que vocês leram, qual é o que decepcionou pela capa? Aquele livro que a capa era maravilhosa, o título talvez também era bom, e quando eu li... Bom, é difícil, Sabe né? que não teve? Porque eu nunca leio pela capa. Então não teve... Porque eu sempre vou na sinopse, no resumo, eu vou nas avaliações na internet sobre aquele livro, eu vou ler as resenhas. Dificilmente eu vou ler um livro no escuro, sabe? Então eu não me recordo um livro que a capa tenha me decepcionado o conteúdo e eu escolhi ele pela capa. E tu, Rosiane? Essa questão da Camila acontece comigo também. Eu sempre já procuro uma leitura um pouco já direcionada dentro do que eu quero, né? Mas já aconteceu de eu ver um livro muito lindo, a gráfica dele muito bonita, dentro o livro era muito bem feito e me chamou a atenção. Até tenho ele aqui para mostrar, que é esse daqui, ó. Como é que chama? O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia. Então, o título, eu pensei, esse livro é maravilhoso, vai ter ótimas reflexões, né? E ele tem uma capa bem bonita também. E eu pensei que ia ser um arraso a leitura. E dentro, ele é muito bonito por dentro também. E foi uma decepção, porque é um livro, por tratar de filosofia, ele é um livro bem raso, e ficou devendo, assim. Eu terminei de ler porque eu tenho uma máxima de que se eu começo, eu vou terminar. Mas leitura sofredora. Eu não faço isso. Se eu não gosto, eu desisto, Rosane. Mas assim, eu te admiro. E essa coleção aí, Rosane, ela é toda superficial. Não é só da filosofia. Tem o da história, tem o das ciências, enfim, né? Acho que todos eles são superficiais. Eu acho que já é uma versão mesmo para quem está meio que começando no ramo, né? Não só isso, tem intencionalidades políticas dentro dele. Sim. Nem precisa dizer nada, então, a gente já entende, né? Exatamente para que ponto ele vai. Só um pouquinho. Mas aí com o navegador? Não. É assim, né? Vai ficar para a história agora. Essa interrupção. Falamos dos livros que decepcionam, né? Ainda não vamos falar dos grandes livros que vocês leram, vamos deixar mais para o final. Mas eu imagino que vocês gostam de falar sobre as histórias que leem, ou não? Eu gosto mais quando eu encontro um diálogo, né? Simplesmente para eu falar, não. Eu gosto quando a troca e eu vejo que a pessoa se interessa e pergunta, nesse sentido, o discutir, né? Sim. Eu também, no mesmo sentido, assim. Eu gosto de falar, mas quando eu vejo que tem um diálogo e a gente consegue discutir, exatamente como a Rosane falou. E vocês já devem ter encontrado pessoas que não gostam de ler, que não gostam de livros e nem de histórias. São as pessoas mais chatas do mundo ou não? Não. Sabe o que eu sinto quando eu encontro alguém que não gosta de ler? Eu sinto tristeza. Porque... Nossa. Sério, triste, eu fico triste. Porque o conhecimento, ele nos permite tudo, né? Através do conhecimento, as trocas, né? As leituras, as conversas, é assim que nos constitui, né? E se isso é limitado, como ser humano, a gente não vai ter, assim, uma formação, né? Então, por isso que eu acho interessante, assim, a gente incentivar, sabe? Porque o conhecimento, ele liberta, né? Então, quanto mais a gente sabe,
mais livre a gente é. Apesar de ser mais triste também, porque a gente entende, né, todas as engrenagens. Mas, enfim, eu prefiro saber e ter o peso disso do que não saber. Então, por isso que eu fico triste quando eu vejo que uma pessoa não gosta de ler, ou não tem essa prática, né? E, enfim, fica com um pensamento superficial sobre tudo, reproduz falas de outras pessoas sem pensar, né? Então, sem refletir. E eu gostaria que todos lessem, todos, por mais que discordasse do que eu penso, mas que fosse embasado e que refletisse sobre isso, né? Enfim, é isso. Apesar que, assim, é bem difícil discordar do que tu pensa, né, Camila? A gente sabe. Mas, Rosane, como a Rosane, a Camila é assessora de direção, eu sou assistente de educação, então, de nós três, quem tem mais proximidade com o aluno, com o jovem, também tem o teu trabalho na igreja, né, Rosane? E quem tem mais proximidade com o jovem é a Rosane. Então, Rosane, já nem vamos responder a mesma pergunta, já vamos mais além. E o jovem de hoje? Qual é a relação dele com a leitura? Eu acredito, com as experiências que eu tenho, que a relação do jovem com a leitura, ela pode ser íntima quando conhecida. O problema é que a leitura ela é desconhecida para o jovem, porque não há um espaço que propicie isso, um incentivo, uma motivação. Até mesmo a escola, né, peca nesse quesito, por não motivar tanto quanto deveria. Mas quando eu vou criar esse espaço para a leitura dentro da escola, iniciando dentro da escola, ou pode ser no âmbito familiar também, quando há esse espaço, a relação do jovem com a leitura ela nos surpreende. Porque muitas vezes nós pensamos que o jovem não gosta de ler, mas, na verdade, falta aquele livro que desperta o interesse dele, falta uma motivação, falta uma socialização de uma leitura. Então, eu acredito que a principal da relação, para criar uma relação do jovem com a leitura, é propiciar esse espaço para que isso aconteça. Os autores que a gente passou, né, falam muito da emoção, né, da relação entre o emocional e o conseguir ler. E quais são os livros que vocês encontraram assim que emocionaram? Não é aquele livro assim, que livro, né? Massa. É aquele livro que vocês choraram, que vocês, enfim, riram, que deixou saudade, aquele que tipo o meu A Cor Púrpura, né? Que fica sempre guardadinho aqui comigo, tá sempre, de vez em quando eu durmo abraçado com ele. Qual é o livro da vida de vocês? O livro da vida é muito forte, né? Essa expressão. Mas todo mundo tem um livro da vida. Eu não sei, porque como eu ainda estou, né, sempre lendo, hoje o livro da minha vida... Eu acho que travou. Em que a gente vive, né? Que cada momento o livro se torna especial, né? Travou, não deu de ouvir o que tu falou. Certo. Eu acredito que o livro da nossa vida depende do momento em que a gente está vivendo. Então, hoje o livro da minha vida pode ser um, amanhã pode ser outro, vai depender muito do que eu estou vivendo, né? Não. Mas tu falou ali assim, né? Um livro que te fez chorar, né? Dificilmente eu choro lendo. Muitos livros que as pessoas choram, dizem que leram e choraram, eu leio e não choro. Mas teve um livro que eu chorei, que é um livro do Drauzio Varela, que é Por um Fio. Sério? E esse livro eu chorei. Eu chorei muito, assim, e nunca chorei, não recordo de outros livros que eu tenha chorado. Então, esse livro eu guardo com muito carinho, e é um livro que me fez chorar. Não é um livro da minha vida, mas é um livro que despertou essas lágrimas. Do que ele fala? Ele é um livro real, né? São histórias reais, em que ele, como médico, relata várias experiências que ele teve com pacientes de câncer em estágio terminal.
Até que chegou um dado momento em que esse paciente era o irmão dele. Então, assim, é um livro que toca profundamente, profundamente. Inclusive, tem uma parte que eu nunca esqueci que diz assim, que o irmão dele relata para ele, né, que não estava triste por morrer de câncer, que achava uma morte muito honesta, muito melhor que morrer de um infarto ou de um acidente, porque o câncer estava permitindo a ele repensar a vida dele, aproveitar algumas pessoas ainda, né, antes que ele morresse. E se ele viesse a morrer de um infarto ou outra coisa, ele não ia ter esse tempo. E isso ficou muito, muito forte, assim, marcado nessa leitura para mim. Poxa vida. Nossa, eu já sei que se eu for ler esse livro, eu vou chorar, e vou chorar muito. Porque... Ah, tu tem um livro? Ai, que legal! Por um filme. Flávio, eu também não tenho o livro da vida. Eu tenho livros que me marcaram em diferentes áreas, assim. Por exemplo, eu tenho livros que me marcaram na biologia, que explodiu, assim, sabe? Que me fez assim, nossa, sabe? Eu tenho livros na área da educação que eu considero muito importantes e que também me deram uma visão diferente da minha profissão e que eu acho que são relevantes, né? Os livros do Vygotsky, eles foram fundamentais para eu construir a minha prática docente e para eu entender qual é a minha função em sala de aula, né? Os livros da biologia, A Origem das Espécies, do Darwin, o de comportamento animal de primatas, esses, assim, foram fantásticos, assim, que nossa, assim, me deram um direcionamento, não é isso que eu gosto, eu estou no caminho certo, e enfim. E esses são das leituras do dever, que eu falo, né? E daí tem as leituras do prazer, que é aquelas que a gente lê por nossos interesses, enfim. Que daí, no caso, são os romances, né? Eu gosto muito dos clássicos. O Orgulho e Preconceito é um dos meus livros preferidos. Nossa! Eu gosto muito mesmo. E não me fez chorar, né? Mas é um dos livros preferidos. E eu acho que o que me fez chorar e me fez chorar mais é aquele livro Como Eu Era Antes de Você. Porque eu não li nenhuma sinopse, eu tinha baixado ele no meu celular, e daí eu comecei a ler assim, eu não sabia o que era, né? Eu comecei a ler e daí eu tive aquele choque quando ele escolhe morrer. E daí... Olha, contando o final, olha só. Não, sim, mas enfim. E eu assim, como assim a pessoa escolhe morrer? Né? Porque tem a eutanásia e tudo. E daí aquilo me chocou de um jeito, porque assim, eu acho que a vida é a coisa mais importante. E eu não me conformava que ele preferiu morrer. E depois, hoje eu entendo, mas na época eu chorei muito. E tem outro que eu chorei muito também, que é Reencontros, que é um romance também, que a mãe perde o filho sequestrado, enfim, e ela luta a vida inteira para encontrar aquele filho, e daí ela encontra ele com outra família, feliz, ela tem que abrir mão dele. Então, que não foi a família que roubou, foi outra situação, e ela não queria tirar aquela identidade daquele filho, enfim, é muito triste. E a dor daquela mãe de abrir mão daquele filho que ela lutou a vida inteira para encontrar, enfim, eu chorei muito nesse livro também. Depende, assim, e também eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente está, né? Se a gente vai chorar ou não lendo um livro. Tem a ver também com como é que está a vida da gente naquele momento, enfim. Mas esses me marcaram. Não faz sentido isso que vocês falam. Agora eu já estou até com vergonha de falar que a cor púrpura era o meu. Acho que eu vou voltar atrás. Não vou. Mas eu vou acrescentar, já que vocês fizeram referência, né, a livros que foram adaptados, enfim, né, o trabalho do Drauzio Varela sempre acaba na televisão, enfim, a Orgulho e Preconceito também, né, já teve N adaptações. Para quem não sabe, tem até o Orgulho, Preconceito e Zumbis, né, que é um filme que destrói a escrita da Jane Austen, né? Jane Austen, aham. Jane Austen. Um dos livros que eu meio que odeio, né, se não dá de falar assim, mas é um livro que eu não leria de novo, é um livro chamado A Costureira, que tem uma adaptação no cinema, eu já falei com vocês uma vez, chamado A Vingança Está na Moda. O filme maravilhoso, e eu catei o livro por causa do filme. E não devia ter feito isso, porque acabou com a história para mim. Né? Embora muita coisa se assemelha ao filme, o filme sapateia em cima do livro
meu, destrói o livro, porque o livro é muito ruim. Vocês também devem ter encontrado adaptações assim que geralmente é o contrário, né? O livro é muito melhor que o filme ou o teatro. Mas vocês também já encontraram alguma adaptação que ficou melhor que o livro? Não. Geralmente é o contrário. Então me dê exemplos aí de livros que são melhores que as adaptações. Todos do Nicholas Sparks. Tem várias adaptações e todos os livros são muito melhores. Os do John Green também, né? Sim, também. A saga Crepúsculo. Verdade, outro exemplo. É porque, na verdade, eu tenho uma opinião um pouco particular das adaptações para filmes e séries que eu não gosto de assistir porque elas destroem o livro na minha mente. Então, quando eu leio o livro, eu não tenho muita curiosidade de assistir o filme ou ver a série. Então, eu fico um pouco... Deixo isso um pouco de lado, na verdade. E os que eu vi até hoje não me despertaram para querer ver outros. Eu vou te dar um exemplo do Como Eu Era Antes de Você. A primeira parte é bem legal. Não vai contar o final. Não, já falei. A primeira parte é bem legal no filme. No livro é meio chata. Agora, a parte final do livro, que eu chorei horrores, no filme não é tão emocionante quanto no livro. Então, assim, aí é que tá, sabe? Às vezes o filme até consegue, em algumas partes, ser melhor, porque foi mais dinâmico, sabe? Foi mais engraçado, assim. Mas a parte final, que era o tchan do negócio, não me deu aquele baque como me deu lendo o livro, sabe? Em toda a série, né, do Harry Potter, acontece muito isso. Que nos livros ela vai envelhecendo a maneira de escrever, assim, envelhecendo não, né? A escrita vai ficando adulta conforme os livros vão passando a história nos livros. Nos filmes meio que isso foi meio não acompanhou, não cresceu a narrativa da mesma forma que nos livros. Tanto é que o melhor livro, na minha opinião, e também a crítica fala disso, é o Enigma do Príncipe. E foi a pior adaptação no cinema. Né? Não, talvez por causa da expectativa do leitor, enfim, ia ver a história, mas foi muito mal adaptado. Tem que dar uma pauta, mas isso não significa que os filmes não são bons. Isso significa que o nosso olhar, quando a gente lê, fica mais crítico, né? Então, assim, porque as pessoas gostam dos filmes, né? E não é que eu não gosto desses filmes, é que em comparação a gente vê que peca em alguns aspectos, né? Eu acredito que determinadas literaturas não são tão acessíveis, e aí o filme acaba se tornando mais acessível, né? A linguagem, né? É verdade. Geralmente aqui, esse Orgulho e Preconceito, o Curtiço também, né? Apesar de ser acessível, não é tanto, né? Muita gente faz confusão. É uma leitura muito difícil, né? Porque o momento, né? A maneira como se escrevia naquele momento histórico não é comum para a gente agora, né? Meninas, a gente já vai terminando, porque nós vamos para quase meia hora de transmissão. É muito tempo para a internet. Mas eu queria que vocês... A gente vai tentar fazer sempre isso no final dos nossos vídeos. Eu queria que vocês deixassem as diquinhas de vocês... Não é minha mãe, né? Mas as diquinhas de vocês aí para a semana. Até a gente ter um vídeo novo, provavelmente são 15 dias, né? A cada 15 dias a gente vai ter uma transmissão nova. E eu queria que vocês deixassem as dicas de vocês. Hoje é literatura, né? Enfim, mas não precisa ser livro. Pode ser até um perfil no Instagram, um canal no YouTube. As dicas de vocês para esses 15 dias que nós não vamos aparecer por aqui. Camila. Eu começo? Então tá. Vou começar então com uma série que é baseada em livros, que é o Outlander, né? Que está na Netflix, então eu recomendo, gosto muito dessa série. Quem quiser ler os livros também, tem vários volumes aí. É romance, aventura, histórico, é bem legal. E eu tô também eu vejo sempre documentários históricos no Netflix. Então, não estou muito na leitura do prazer, né? Só do dever, que é da tese, enfim. Mas eu gosto muito, assim, documentários com críticas sociais, né? Eu recomendo Os Olhos que Condenam, que está bem
em alta agora com esses movimentos racistas, né, que são aqueles jovens do Central Park. Recomendo também R. Kelly, que é sobre abuso, um músico, né, muito famoso na década de 90, e ele utilizou dessa fama e poder para abusar de meninas, que eu acho que são temas que a gente precisa também ficar ligado e entender, refletir e lutar contra em sociedade. Bom, eu vou indicar mais livros, então, porque é mais a minha praia. Bom, eu vou indicar 2 livros, então, que não são os melhores que eu já li, mas são alguns dos melhores. Então, eu vou indicar O Caçador de Pipas. É um livro maravilhoso. Tem filme também, mas o livro ele é riquíssimo, ele é emocionante, vale a pena ler, né? Não vou contar a história. E eu vou indicar esse, que foi uma das melhores leituras que eu já fiz, que é O Conto da Aia. É um livro maravilhoso, muito reflexivo, nos leva assim, por caminhos, nos desperta muitas emoções diferentes, né? Ódio, tristeza, repulsa, ele desperta muitos sentimentos durante a leitura. Então, são 2 livros que eu deixo, então, de recomendação para quem quiser ler. Aí. Então, tu choraste? eu já atrapalhei a live aqui do Flávio, né? Tu choraste nesse livro, Rosane? Caçador de Pipas? Não. Eu chorei, eu achei muito Mas é muito emocionante. Sim. Tem o filme. Não, o Caçador de Pipas. Não, é o Vendedor de. Tem o filme. Tem o filme. Não, assim, ó, eu tenho com certeza um monte de coisa para indicar, né? Mas pela nossa conversa aqui, né? Eu vou falar desse livro aqui, que eu ainda não terminei de ler, que eu comprei lá em Curitiba, na nossa viagem, pelo Espelho da Alice. Ele fala sobre o discurso homofóbico dos professores, da escola como um todo. Tá? Eu acho que todo professor não deveria, né? A gente deve ler aquilo que nos interessa, mas poderia ler e aproveitar muito para a sua prática. E na mesma linha, esse aqui, que é um dos meus livros de cabeceira, Com Amor, Simon, né? Ele é um romance adolescente, né? Quem quiser ler, deve ler. E eu falei do Com Amor, Simon, porque agora vai sair o Com Amor, Alex, na HBO Prime ou no Amazon Prime, que é uma versão em série desse livro, que também é um filme, né? Então, aí, em três versões, a gente pode conhecer essa história, que é a história de muita gente por aí, né? Inclusive a minha. Meninas, é isso, então. Queria agradecer muito vocês duas. Provavelmente, no nosso próximo encontro, nós vamos ter uma convidada aí especial da matemática, né? Porque nós vamos discutir, olha só, o repúdio, o ódio, ou o amor, né? Porque é uma relação ou de amor ou de ódio, que a gente tem com os números, com a matemática. Para falar disso, a nossa convidada vai ser a nossa amiga professora Aline, né? Uma grande professora de matemática, nossa amiga, e que também está fazendo história lá na família Manuel. Não falamos da família Manuel. Explica, Camila, o que é a família Manuel? Eu acho que a gente precisa de mais tempo para isso, né, Flávio? Para explicar esse nosso sentimento, né? O que tu acha? Eu acho que vocês também deveriam falar um pouquinho, né? Vamos deixar para a próxima? Então tá bom. Então vai ter um episódio que vai ser só da família. O último, né? Poderia ser? Pode ser. Rosane? Sim. Rosane já está lendo. Então, o último episódio nós vamos contar para vocês a nossa história com a família Manuel. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.